Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025, a apresentação de Paulo Pezzolano no Internacional e os primeiros pedidos de reforços do novo treinador colorado. A gente fala sobre as possibilidades, porque o Inter avançou por um atacante e tem interesse em um jogador do Palmeiras. As possibilidades de saídas, oferta que chegará por Bernabé e duas propostas por um titular do elenco colorado. E além disso, Delcir Sonda cobrando 60 milhões de reais do Internacional. Eu vou te explicar essa história nesse conteúdo, mas antes eu peço: deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e na KTO tem nova promoção do Aposte Ganhe para a final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no Rio de Janeiro, no domingo lá no Maracanã às 18 horas. Jogaço para tu palpitar e tem a tua chance de tu ganhar. Chance não, tu vai ganhar uma aposta grátis para brincar na KTO. Como é que tu vai fazer isso? Te registra entrando pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Se tu não tem registro, faz o teu, é bem rápido e simples. E tu vai na aba promoções. Lá vai ter aposte e ganhe na final da Copa do Brasil. Entra nessa opção, tem um botãozinho lá embaixo da aba verde escrito aceito participar, aperta aquele botão. Tu fazendo uma fezinha que tem 3 seleções, pelo menos, e uma odd mínima 3, tu vai ganhar uma aposta de R$25 para tu brincar lá na KTO. É imperdível, kto.bet.br para brincar e se divertir. E Ativo você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres. Lembrando que não precisa de receita, não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega é sigilosa na porta da tua casa. O Ativo é mais do que um estimulante para hora H, é um estimulante para o teu dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, sem aquele vigor físico, sem estar ativado, o Ativo pode te ajudar. E lembrando, descontos de Black Friday estão sendo mantidos até a virada do ano. Então não perde tempo, chama o pessoal do Ativo, tem um contato na tela e o link do WhatsApp deles aqui no primeiro comentário fixado. Bom, gente, temos que começar falando da apresentação de Paulo Pezzolano, que chegou às pressas hoje no estádio Beira-Rio. A sua coletiva estava marcada para 5 da tarde, acabou atrasando em 1 hora, foi para 6 horas, porque o Pezzolano passou por imprevisto, estava vindo de carro, depois teve que pegar um voo da Argentina para cá, por problemas ali para passar, enfim, cara, foi não vou dizer que uma confusão, mas problemas imprevistos que acontecem, mas o Pezzolano chegou a tempo, concedeu a sua entrevista coletiva, que começou com uma fala do presidente Alessandro Barcelos, destacando que o Pezzolano sempre demonstrou um respeito muito grande pelo Inter nas tratativas, que ele quis ouvir o projeto do Inter, conhece o clube, sabe da grandeza do Internacional e que ele confia muito no trabalho do Pezzolano. Assim como Abel Braga, que também apresentou o Pezzolano, ele vinha conversando com o técnico uruguaio nos últimos dias durante as negociações. Ele disse que está muito mais leve agora com a chegada do Paulo Pezzolano aqui em Porto Alegre. Destacou que o Inter venceu uma concorrência de clubes europeus que queriam o Pezzolano também. E depois veio o cara da tarde, o cara do início da noite, o Paulo Pezzolano. Destacando que o Inter tem um bom plantel, um bom time, um time forte fisicamente, que tem muitos bons jogadores. Ele disse que ele não vai falar sempre com a direção sobre necessariamente os nomes que ele quer, mas muitas vezes quando ele precisar de um reforço ele vai dizer a característica. Eu preciso de um armador que faça isso, isso, isso. Eu preciso de um lateral que tenha essas e essas valências. Um zagueiro que saiba sair com a bola no pé, esse tipo de coisa. Mas o Pezzolano disse que sim, já viu o plantel do Inter e já está conversando com a direção sobre o que vão fazer nessa temporada de 2026, que começa aí na virada agora desse mês de dezembro pro mês de janeiro, tá? Ele disse que ele gosta muito de jogadores que sejam humildes e que tenham muita gana para vencer, jogadores que saibam onde estão. Ele disse que esses jogadores têm que entender que estão na melhor equipe do mundo. E sobre o seu perfil meio maluquinho, mais de revirar esse vestiário, balançar esse ambiente, ele disse que ele é um cara intenso, que vive o jogo 100%, mas que nada supera o trabalho. Que
que o mais importante é o trabalho e que todo mundo vai ver o quanto ele trabalha e que o campo vai falar por ele, nesse sentido. Ele falou sobre a passagem dele no Cruzeiro, agradeceu o Cruzeiro e foi o primeiro trabalho que ele pegou aqui no Brasil, o Inter agora é o segundo. Ele elogiou muito o Abel, ele disse que ter um técnico campeão como ele é no Inter, que conhece o clube, que é um dos maiores técnicos que todos nós conhecemos, é muito importante, que o Abel é um cara muito gentil no dia a dia e que ele já está percebendo isso também. Ele disse que, ele foi questionado se vir para o Inter é sair de uma zona de conforto. Ele disse que basicamente não entende assim. Ele disse que se em algum momento ele estivesse numa zona de conforto, seria porque ele tá morto. É basicamente isso para ele, que ele gosta de viver cada clube e cada desafio de forma muito intensa. Ele falou sobre o que ele viu do Inter brigando para não cair agora em 2025, e aí ele deu uma resposta bem interessante, de que pesou muito anímico na equipe pelo que ele viu, que a equipe sofria um gol e quebrava durante os jogos. Ele disse que faltou força mental durante o campeonato. Ele deixou claro, e é algo que a gente vinha falando ao longo do ano, a importância que o Inter deu para o Campeonato Gaúcho. Ele disse, a equipe perdeu muita força porque precisava ganhar o Gauchão e se gastou muita energia com isso. O ano acabou ficando longo, mas isso é um diagnóstico básico, por cima. Cara, o Pesolano vem já entendendo onde ele tá, e isso é muito importante. Ele falou também das negociações com o Inter, que ele ouviu outros clubes que estavam interessados nele, mas optou pelo projeto do Inter. Ele disse que para ele é um orgulho ser o plano B do Tite, porque a gente sabe, o Tite era o plano A do Inter e ele foi questionado sobre isso. Ele disse que foi plano B do Tite não só aqui no Inter, mas em outro clube, que no caso é o Cruzeiro, que também tinha conversado com ele, Paulo Pesolano. E ele disse que para ele é uma honra um técnico como o Tite e ele sendo o plano B, ele ser falado por dois clubes, assim como o técnico Tite. Gente, vamos avançar aqui. Tem coisas importantes pra gente falar. O Delcir Sonda, ele mesmo, que é um parceiro histórico na história do Inter, ele tá cobrando 60 milhões e 500 mil reais do clube por dívidas que o Inter tem com ele. Quais são essas dívidas? 4 processos que estão sendo movidos pelo Delcir Sonda contra o Inter. E eu sei que surpreende muita gente. Pô, o Delcir, que sempre ajudou o Inter, agora tá cobrando. Mas vamos lá, né? É direito dele. Ele deu dinheiro pro Inter e não recebeu de volta, né? O que eu vou dizer aqui? Vou dizer que é injusto? Enfim, o Delcir Sonda, ele tá cobrando dinheiro da compra do Inter, da contratação do D'Alessandro, em que o Sonda emprestou dinheiro pro clube trazer o D'Alessandro. E isso eu tô falando da primeira passagem do D'Alessandro, lá em 2008, tá? Quando ele emprestou o dinheiro para o Inter, ele emprestou o dinheiro para o Inter contratar o D'Alessandro e ao invés dele receber o dinheiro, ele ficou com direitos econômicos do D'Alessandro. Caso ele fosse vendido um dia, ele receberia os valores dessa negociação. Só que essa negociação de venda do D'Alessandro nunca aconteceu. Vale lembrar, em 2011, 2012, ele tinha a proposta da China, mas acabou não indo, renovou com o Inter. Quando ele deixa o Inter, ele deixa em fim de contrato o Internacional, ele não renova com o Inter, ele nunca é vendido. Então como que o Sonda receberia dinheiro dos direitos econômicos se ele nunca foi vendido pelo Inter? E aí que entra o presidente Marcelo Medeiros, que ele assinou uma confissão de dívida com Delcir Sonda num valor de 18 milhões e 900 mil reais, que era o equivalente a 3 milhões de euros na época, como se o D'Alessandro em algum momento tivesse sido vendido por esse valor e esse valor teria que ser repassado para o Sonda. Só que metade desse valor, essa dívida, foi comprada por uma empresa, que é a Incipar Empreendimentos e Participações, que passou a cobrar do Inter 8 milhões e 200 mil reais. Em 2023, o Inter se comprometeu a quitar esse débito em 50 parcelas mensais de cerca de 200 mil reais. Só que o Inter pagou só as 5 primeiras parcelas, tá? Entre outubro de 23 e janeiro de 2025. E aí a empresa recorreu a esse valor que não estava sendo mais pago pelo Inter, e aí com juros, todas essas questões, esse valor passou a ser de 16 milhões e 400 mil reais, o dobro do que era a dívida de 8 milhões e 200 mil. A outra metade da dívida, ela também envolve a empresa do Sonda, tá? Que é a Displan. O Sonda, o outro lado dessa dívida, cai em 13 milhões e 700 mil reais. Além disso,
O Inter está devendo um empréstimo, uma ajuda que foi dada pelo Delcir Sonda em 2018 para o Internacional, também na gestão do Marcelo Medeiros, em que o Sonda emprestou ao Inter 2 repasses, um de 10 milhões de reais e outro de 2 milhões e 600 mil reais, tá? E que também estão sendo cobrados agora judicialmente com acréscimo decorrente de atraso desse pagamento, tá? Lembrando, o Sonda já perdoou dívida do Inter lá atrás, ele tinha uma dívida que o Inter devia a ele 25 milhões de reais, ele perdoou essa dívida, era uma dívida sobre outras questões, outros jogadores, porque o Sonda não ajudou só na compra do D'Alessandro, compra do Escoco, de outros jogadores que o Inter contratou, o Sonda foi lá e ajudou, e agora está cobrando esse valor de 60 milhões e 500 mil reais. Procurei o Delcir Sonda, não me respondeu, procurei pessoas próximas do Sonda que já me responderam em outros momentos e também não fui respondido, tá? Sobre negociações de mercado, gente, tem 2 informações de chegadas importantes. Lembra que eu falei do Bruno Rodrigues ontem, atacante do Palmeiras, e que não tinha negociação com o Inter? Pois então, ele ainda segue sem ter uma negociação com o Inter. A informação de ontem eu mantenho, o Inter não negocia com o Bruno Rodrigues, mas o Inter demonstrou interesse nesse jogador. Ele é um jogador que, para quem não lembra, trabalhou com o Paulo Pesolano no início de 2023 lá no Cruzeiro. O Pesolano conhece o Bruno Rodrigues. E ele que é um desejo antigo do Inter, né? Vale lembrar, ele estava fechado com o Inter, o Palmeiras atravessou a negociação do Inter com o Cruzeiro, pagou 25 milhões de reais e contratou o Bruno Rodrigues. Isso lá em 2023, já na gestão Barcelos, que o Inter estava contratando ele. O que acontece? O Bruno Rodrigues ele teve uma lesão grave e voltou a jogar no final agora de 2025. Jogou 10, 11 jogos, fez 2 gols. Só que o Palmeiras ainda não definiu se vai utilizar o Bruno Rodrigues em 2026. A informação que o Inter tem é que tem essa possibilidade, essa chance, o que afastaria o Bruno Rodrigues de um acerto e de uma negociação com o Inter. Mas eu conversei com pessoas lá em São Paulo que me disseram, olha, Lucas, não é certo ainda. Por quê? Teve um episódio muito ruim, ele foi para a terra natal dele, Ceará Mirim, e jogou um jogo beneficente, não sei se era um jogo amador ou beneficente, enfim, acho que deixa eu até ver aqui, ó, eu tenho anotado. Era um torneio amador da cidade de Ceará Mirim, era isso. E saiu nas redes sociais ele jogando esse jogo, e aí o Palmeiras, pô, meu jogador, acabou de voltar de uma lesão que ele ficou 1 ano parado, cirurgia no joelho. Ele vai lá e joga um jogo que ele poderia ter uma lesão boba, por mais que fosse um jogo que não é de alto rendimento, tem que dar uma mijada no cara. Ele teve que se retratar nas redes sociais, pedir desculpas ao Palmeiras, e isso pegou bem mal e pode fazer com que ele saia do Palmeiras. Mas não está definido ainda. Até o momento, repito, não tem negociação, mas é um nome na pauta do Inter que já trabalhou com o Pesolano. Em relação ao Pedro Raul, meu parceiro Lucas Colar trouxe a informação de que o Inter avançou para quem sabe fechar com o Pedro Raul. E o Inter conta com o desejo do Pedro Raul, que está em Porto Alegre, ele está no litoral aqui gaúcho, para passar Natal, Ano Novo, festas de fim de ano, já terminou o empréstimo dele com o Ceará, ele pertence ao Corinthians, já falamos aqui, o Corinthians prioriza uma venda para tentar recuperar os 5 milhões de dólares que pagou ao Toluca do México para contratar o Pedro Raul, só que até agora não surgiram propostas de compra para o Pedro Raul, o que faz com que o Corinthians avalie emprestar o jogador, desde que o clube que pegá-lo pague boa parte do seu salário, que hoje é na casa de 700, 800 mil reais mensais. Com o Ceará, que é um clube menor, para liberar o Pedro Raul, o Corinthians topou pagar meio a meio, mas com o Inter possivelmente não seria meio a meio, poderia ser um 60-40, o Inter paga 60, o Corinthians 40, ou 70-30, tá? Então o Inter pagaria um valorzinho maior, mas o Inter tem interesse nele e agora aguarda também um aval do Paulo Pesolano, porque não é um nome do Pesolano, Pedro Raul, é um nome que já estava com o Inter antes da chegada do Paulo Pesolano, mas são conversas que estão sendo tratadas nesse momento e pode ser sim que o Pedro Raul seja reforço do Internacional. As negociações de saídas são do Bernabei, tá? O Bernabei deve receber uma proposta do River Plate. O River, que já tinha feito uma procura, ouviu do Inter que o Inter queria 7 milhões de dólares, se assustou com o valor. Só que o River Plate, dentro da reformulação que está fazendo, o ano do River foi terrível, não se classificou para a Libertadores, foi um ano bem ruim do Gallardo lá na Argentina. O River Plate, ele tem interesse muito forte, também porque não conseguiu contratar o Soler, que é um lateral esquerdo da seleção argentina sub-20, que é do Bournemouth da Inglaterra, estava negociando com o River, mas ele acabou indo para o Ajax da Holanda. Então o River está se vendo à deriva, sem lateral esquerdo de confiança para começar a próxima temporada. Então pode ser que eles façam uma investida no Bernabei, tentando
pagar menos do que esses 7 de dólares que o Inter disse que cobraria, mas algo ali na casa de 5 milhões de dólares. Deixa eu até pegar aqui, 5 milhões de dólares daria 27 milhões de reais. É um valor ruim? Não. Só que também tem um ponto, né? O Abel ontem deu uma sobrevida pro Bernabéu no Inter, né? Falou muito bem do Bernabéu, que teve conversa com ele, que acredita muito que ele vai retomar e voltar a ser o Bernabéu de 2024, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Vamos ter que aguardar, mas pode ser sim que o River faça essa proposta pelo Bernabéu. E a outra situação é do Vitinho, que hoje é titular do Internacional, porque o Vitinho tem uma proposta da China, uma proposta do Liaoning Tieren da China, e tem uma proposta em mãos do Santos. A informação que vem lá de Santos é que o Santos tem interesse no Vitinho, o Vojvoda pediu um jogador de lado de campo, porque o Santos vai vender o Guilherme Amado, jogador que até jogou aqui no Grêmio e tá lá no Santos, que foi muito bem na Série B do Santos, mas que hoje é um jogador negociável, e o Vojvoda já tá pedindo um ponta pro lugar dele. E o ficha 1 do Santos é o Vitinho, tem outros nomes falados, do Inestrosa, que tá lá no Atlético Nacional, mas ele deve ir pro Boca Juniors, e o Vitinho é uma opção pro Santos, tá? Ele tem essa proposta da China e tem essa proposta do Santos. O Inter, o que eu ouvi? O Inter não quer negociar o Vitinho, mas se for desejo do Vitinho e o Inter tiver que negociar ele, o Inter quer receber pila, quer receber uma compensação financeira. Lembrando que ele está emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia ao Inter por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele teve renovado aí o seu empréstimo com o Inter dentro daquela normativa da FIFA até 30 de junho do ano que vem. Mas ele tem essas duas propostas. Vamos ver o que vai acabar acontecendo com o Vitinho. O Inter não quer negociar, a não ser que receba a grana. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.